Vamos lá, pessoal. Começo essa semana, a aula dessa semana, fazendo a correção da atividade da última aula. A atividade é essa que falava sobre o estudo dos gases, as transformações gasosas e a lei geral dos gases perfeitos. A primeira questão. Durante o século XVIII, as investigações experimentais realizadas por alguns pesquisadores a respeito do comportamento dos gases levaram à elaboração das leis dos gases ideais, ou da lei dos gases ideais. A respeito dessas investigações experimentais, é incorreto afirmar que a gente vai avaliando cada um dos itens, vendo aí qual é verdadeiro e qual é falso, lembrando que a nossa ideia é encontrar o item que é falso, né? A afirmação incorreta. A primeira afirmação diz que, de acordo com a lei de Boyle-Mariot, se a temperatura de um gás é mantida constante, o volume da massa de um gás é inversamente proporcional à pressão. Entendam, se nós estamos falando de temperatura constante, nós estamos falando de uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, nós sabemos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ou seja, eu estou multiplicando a pressão pelo volume. Se eu multiplico a pressão pelo volume, então nós temos que a pressão é inversamente proporcional ao volume, de maneira que a letra A está verdadeira. A letra B. De acordo com a primeira lei de Charles e Gay-Lussac, se a pressão de um gás é mantida constante, o volume da massa de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Nessa letra B, então, nós estamos falando de uma transformação à pressão constante. Se a pressão é constante, é uma transformação isobárica. E nós sabemos que na transformação isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou seja, a temperatura ela está dividindo o volume. Se a temperatura está dividindo o volume, então a temperatura ela é diretamente proporcional a esse volume, de maneira que a letra B está verdadeira. A letra C, ela diz que de acordo com a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, se a pressão de um gás é mantida constante, o volume da massa de um gás é inversamente proporcional à temperatura absoluta. Bem, essa é a falsa. Por que ela é a falsa? Porque se trata também de uma transformação isobárica, uma transformação à pressão constante. E pelo que eu falei, na transformação isobárica, nós temos que a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume, e não inversamente proporcional como a letra C está falando. Então a letra C é a incorreta. Eu vou avaliar a letra D e a letra E só para a gente ver por que elas são verdadeiras. A letra D. A expressão denominada de lei dos gases ideais reúne o conhecimento das leis de Boyle-Mariot e de Charles Gay-Lussac, que permite relacionar as variáveis pressão, volume e temperatura. Esse item D é verdadeiro porque a lei geral dos gases perfeitos é exatamente uma constante, uma lei constante entre pressão, volume e temperatura. Nós sabemos que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Ou seja, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura absoluta é sempre constante. De maneira então que a gente está relacionando as três variáveis, pressão, volume e temperatura. A letra E, de acordo com o próprio nome, a lei dos gases ideais não se aplica precisamente aos gases reais, mas permite avaliar aproximadamente o comportamento de todos os gases. Essa letra é verdadeira porque foi dessa maneira, inclusive, que eu comecei a aula falando de gases perfeitos, de gás ideal, de gases ideais. Eu disse que na prática não existe um gás perfeito, um gás ideal, mas essas leis que a gente estuda, elas se aproximam do conceito de um gás real através do conceito do gás ideal. Portanto, a letra E verdadeira também. De maneira então que a única falsa, como eu já havia dito, é a letra C. A questão 2. Considere que a massa de um gás ideal, quando a pressão P e a temperatura T ocupam um volume V. Quando o seu volume for reduzido à metade e a pressão for triplicada, qual será a nova temperatura? Vamos lá então. Pelo enunciado, nós temos que a pressão inicial é P, a temperatura inicial é T e o volume inicial é V. Além disso, nós temos que o volume final é V sobre 2, porque o volume vai ser reduzido à metade, e a pressão final é 3P, porque a pressão vai ser triplicada. E nós queremos saber qual é a temperatura final, quanto é o T2.
Se eu estou relacionando pressão, volume e temperatura, eu tenho que pegar a lei geral dos gases perfeitos, que ela me diz que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Substituo os valores, o P1 é P, o V1 é V, o T1 é T. O P2 é 3P, o V2 é V sobre 2 e o T2 eu quero saber. Dá para a gente cortar os P's e dá para a gente cortar os V's. Feitos os cortes, vai ficar 1 sobre T é igual a 3 sobre 2 sobre T2. Bem, quando você pegar 3 sobre 2 e dividir por T2, isso é uma divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fazendo aí a divisão de fração, resta que 1 sobre T é igual a 3 sobre 2T2. Faz aí, por exemplo, produto dos meios pelos extremos, então 2 vezes o T2 é igual a 3T. Passa agora o 2 dividindo, então o T2 será 3T dividido para 2. 3T dividido para 2 dá 1,5T. Então nós temos que a temperatura final ela será 1,5T a partir dessa transformação. A terceira questão. A seguir, no diagrama da pressão em função do volume, estão representadas 3 transformações gasosas, que eu vou chamar de 1, 2 e 3, de um gás considerado ideal. Relacione as transformações 1, 2 e 3 às denominações isobárica, isotérmica e isovolumétrica, justificando-as. Vamos começar então pela transformação 1. Pelo gráfico, a gente observa que na transformação 1 o volume não varia. Por que o volume não varia? Porque a transformação 1 ela é uma reta vertical. Então você tem sempre um volume constante. De maneira então que a transformação 1 é isovolumétrica, já que não há variação do volume. Continuando aí nas transformações, a transformação 2, você percebe que há uma variação da pressão, a pressão diminui de P1 até P2, há uma variação do volume, o volume varia de V1 até V2. Se nós temos que essa transformação ela varia o volume e varia a pressão, então quem se mantém constante é a temperatura. Se a temperatura então se mantém constante, nós vamos ter que a transformação 2 é uma transformação isotérmica. E na verdade essa curva que representa a transformação 2, ela é chamada de isoterma. Observando agora a transformação 3, a gente percebe que ela é uma reta horizontal. Se ela é uma reta horizontal, não há variação da pressão, a pressão é sempre a mesma. De modo então que se trata de uma transformação isobárica, já que a pressão não varia. Logo então, transformação 1 é isovolumétrica, transformação 2 é isotérmica, transformação 3 é isobárica. Questão 4. Os pneus de um automóvel foram igualmente calibrados a uma temperatura de 17 graus Celsius. Após uma viagem, ao medir novamente a pressão dos pneus, o motorista notou que ela havia aumentado 20% em relação à pressão inicial. Admitindo que não houve variação de volume, calcule a nova temperatura dos pneus. Primeira coisa que eu tenho que fazer é observar que pelo enunciado eu tenho uma pressão inicial que vou chamar de P, uma temperatura inicial de 17 graus Celsius, que claro, como eu não posso transformar, como eu não posso calcular transformações gasosas com a temperatura em graus Celsius, eu vou ter que transformar para Kelvin. Então essa temperatura de 17 graus Celsius ela é de 290 Kelvin. E aí nós temos uma pressão final de 1,2 P. Por que 1,2 P? Entendam que a questão fala que houve um aumento de 20% da pressão. Esse aumento de 20% da pressão, então a pressão foi para 120%. 120% de P. Como 120% é 1,2, então a pressão final é 1,2 P. Outra coisa que eu devo observar é que se trata de uma transformação isovolumétrica, porque a questão fala que não houve variação de volume do pneu. E eu quero determinar então o P2. Bem, se é uma transformação isovolumétrica, nós vamos ter então que o P1 sobre o T1 é igual ao P2 sobre o T2. O P1 é P, que é a pressão inicial, o T1 é 290 Kelvin, a pressão final P2 é 1,2 P e o T2 eu quero descobrir. Dá para a gente cortar os P's, vai ficar 1 sobre 290 é igual a 1,2 sobre T2.
Faz produto dos meios pelos extremos, então T2 será 290 multiplicado por 1,2. Isso dá 348 Kelvin. Acontece que a questão pergunta essa temperatura em graus Celsius. Na verdade não pergunta, mas como a temperatura era dada em graus Celsius, é interessante que eu transformo também. Transformando 348 Kelvin para graus Celsius, é só subtrair 273. Nós temos então que a temperatura do pneu, naquele momento, naquele instante, ela estava de 75 graus Celsius. Por isso então que a pressão do pneu alterou-se por causa do aumento da temperatura. A quinta questão. A figura 1 representa um gás perfeito de volume inicial VI, contido num cilindro fechado por um êmbolo de peso P, que pode se mover livremente. O êmbolo ele vai se mover para cima ou para baixo, dependendo aí da pressão no gás. Colocam-se gradativamente grãos de areia sobre o êmbolo, que desce até ocupar um volume, que é o volume inicial sobre 3. Então, à medida que você vai colocando areia sobre esse êmbolo, o peso do êmbolo aumenta. Aumentando o peso do êmbolo, a pressão que ele vai exercer sobre esse gás também aumenta. Aumentando a pressão, o gás é comprimido, de maneira então que, no final, o gás vai ocupar apenas 1/3 do volume inicial que ocupava. Admitindo-se que o processo é quase estático, ou seja, ele é suficientemente lento para que o sistema se mantenha em equilíbrio térmico com o ambiente, que por sua vez mantém a temperatura constante, pode-se afirmar que o peso total dos grãos de areia colocados sobre o êmbolo é igual a quanto? Vamos lá então imaginar o que tem a ver esse peso com o que a gente trabalha com gases, né? Primeira coisa, pelo enunciado nós vamos ter que o volume inicial do gás é VI e o volume final do gás é VI sobre 3. Além disso, se trata de uma transformação isotérmica, porque a questão fala que a temperatura se mantém constante. Bem, a questão fala em peso. Peso do êmbolo, peso da areia, por exemplo. Mas, na verdade, o que a gente trabalha com gás não é com peso, é com a pressão. Só que nós sabemos que a pressão é a força sobre a área. A força que exerce aí o peso sobre a área do êmbolo. Desse modo, então, nós temos que a pressão inicial ela vai ser o peso do êmbolo, que é P, sobre a área dele, que é A. E aí eu vou dizer o seguinte, a pressão final vai ser P2, vai ser o peso final do êmbolo sobre a área. Na verdade, esse P2 ele vai ser o peso do êmbolo mais o dos grãos de areia. Se eu pegar o peso do êmbolo, somar com o peso dos grãos de areia que eu coloquei sobre ele, é que nós vamos obter aí o P2. Bem, a partir disso, como se trata de uma transformação isotérmica, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, P1, que é a pressão inicial, vai ser Pzão sobre A, que é o peso do êmbolo sobre a área dele, vezes o volume 1, que é VI. Isso é igual a pressão final P2, vai ser o peso 2 sobre a área, multiplicado pelo volume final, que é VI sobre 3. Dá para a gente cortar os VIs, dá para a gente cortar as áreas. Feitos os cortes, vai sobrar então no primeiro membro só o P, que é o peso do êmbolo. Isso é igual a P2 sobre 3. Lembrando que o P2 ele é o peso do êmbolo mais o peso dos grãos de areia. Pega e faça aí produto dos meios pelos extremos. Então a gente obtém que o P2 será igual a 3P. Um cuidado que eu devo ter. O P2, como eu falei lá no começo, ele é o peso do êmbolo mais o peso dos grãos de areia. Então o P2 é 3P. A gente pode ser induzido a errar a questão e marcar a letra A. Não é a letra A pelo seguinte, o que a questão pergunta é qual é o peso dos grãos de areia. O P2 não é só o peso dos grãos de areia, o P2 é o peso dos grãos de areia mais o peso do êmbolo. Então vamos pensar o seguinte, se P é o peso do êmbolo sozinho, e 3P é o peso do êmbolo mais os grãos de areia, então a gente conclui que o peso apenas dos grãos de areia é 2P. De maneira então que a resposta correta é a letra B. A questão 6. A transformação ABC de um gás ideal é representada no diagrama a seguir. Você tem aí o ponto A, um volume de 5 metros cúbicos e uma pressão de 2 atm.
A transformação vai de A até B, onde B é um volume de 2 metros cúbicos e a pressão de 2 atm. De B vai até C, onde C nós temos um volume de 2 metros cúbicos e uma pressão de 8 atm. Bem, a partir desse gráfico, a partir desse diagrama, considerando que a temperatura no estado A é de 127 graus Celsius, calcule a temperatura em graus Celsius nos estados B e C. Vamos lá então. Bem, vamos fazer por partes cada uma das transformações. Na transformação AB, nós temos aí que ela é uma transformação isobárica, porque a pressão se mantém constante. Nessa transformação isobárica, o volume em A é de 5 metros cúbicos e a temperatura em A é de 127 graus Celsius, que é 400 Kelvin. Já o volume em B é de 2 metros cúbicos. Como se trata de uma transformação isobárica, nós vamos ter então que VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Na verdade, eu só adequei as letras. A gente aprendeu que é V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Como aí eu tenho A e B, então só troquei, coloquei VA sobre TA igual a VB sobre TB. Substituindo então, VA é 5, TA é 400, é igual a VB, que é 2, sobre TB que eu quero descobrir. Eu peguei, simplifiquei o 5 e o 400 por 5, ficou 1 sobre 80, igual a 2 sobre TB. Faz produto dos meios pelos extremos, então TB é igual a 80 vezes 2, ou seja, a temperatura em B é de 160 Kelvin. Mas a questão pede a temperatura em graus Celsius. Então pega, subtrai 273, a gente conclui que a temperatura aí no ponto B, a temperatura no estado B, é de menos 113 graus Celsius. Vamos agora para outra parte, a transformação BC. A transformação BC ela não tem variação de volume, então se trata de uma transformação isovolumétrica. Nessa transformação isovolumétrica, nós sabemos que a pressão no ponto B é de 2 atm, observando aí o diagrama. A temperatura no ponto B, nós já sabemos que é de 160 Kelvin, eu calculei ela agora há pouco, e a pressão no ponto C é de 8 atm. O que na verdade eu quero é a temperatura no ponto C. Como aí se trata de uma transformação isovolumétrica, então você vai pegar PB sobre TB é igual a pressão no ponto C sobre a temperatura nele. Então fica PB é 2, a temperatura no ponto B é 160, então 2 sobre 160 é igual a pressão em C é 8 sobre a sua temperatura. Dá para simplificar por 2 a fração 2 sobre 160, vai ficar 1 sobre 80 é igual a 8 sobre a temperatura em C. Faz produto dos meios pelos extremos, então a temperatura em C ela vai ser 80 vezes 8, isso me dá 640 Kelvin. Subtraindo 273 para transformar em Celsius, eu tenho que a temperatura no ponto C será de 363 graus Celsius. Então a questão perguntava o valor da temperatura em graus Celsius nos pontos, nos estados B e C. A gente teve então que a temperatura no estado B é de menos 113 graus Celsius e que a temperatura no estado C é de 367 graus Celsius também. Sétima questão. A tabela a seguir mostra o volume ocupado por certa massa de gás ideal, que varia de volume em função da sua temperatura. A temperatura de 80 Kelvin, o gás ocupa 4 metros cúbicos. A temperatura de 100 Kelvin, o gás ocupa 5 metros cúbicos. A temperatura de 160 Kelvin, o gás ocupa 8 metros cúbicos e assim por diante. A letra A pergunta, qual é a relação entre o volume e a temperatura? Se eu quero a relação entre o volume e a temperatura, é só a gente pegar, num determinado instante aí, o volume e dividir pela temperatura. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro instante, que o volume é 4 e a temperatura é 80. Na hora que eu pegar 4 dividido por 80, eu tenho então que a relação entre volume e temperatura é de 0,05 metros cúbicos por Kelvin. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que para cada Kelvin que aumenta a temperatura desse gás, o seu volume se expande 0,05 metros cúbicos. Ou então, se eu pensar o caso contrário, para cada Kelvin que eu diminuo na temperatura desse gás, o seu volume se contrai 0,05 metros cúbicos. A letra B. Qual é a transformação que o gás está sofrendo? Bem, a gente pode observar
que essa transformação não pode ser isotérmica nem isovolumétrica, porque pela tabela está variando o volume, está variando a temperatura. Desse modo, então, se eu tenho uma transformação gasosa aí, se trata de uma transformação isobárica. Nós temos uma transformação onde a pressão se mantém constante. A letra C. Com os dados da tabela, esboce o gráfico que relaciona a temperatura e o volume desse gás. Primeiro a gente percebe que o volume varia de maneira linear com a temperatura. Então esse gráfico vai ser uma reta. Por que eu sei que o volume varia de maneira linear com a temperatura? Por causa da resposta da letra A. Na resposta da letra A, a gente percebeu que para cada variação de 1 Kelvin, o volume varia em 0,05 metros cúbicos. Se esse gráfico é então uma reta, outra coisa que dá para a gente perceber é que para construir essa reta, basta que eu pegue 2 pontos, basta que eu pegue 2 pares de valores. Tá então o nosso plano cartesiano, onde eu tenho que o volume em metros cúbicos varia de acordo com a temperatura em Kelvin. Eu vou pegar então a temperatura de 80 Kelvin, e aí pela tabela, a essa temperatura de 80 Kelvin, o gás ocupa um volume de 4 metros cúbicos. Outro valor que eu vou pegar, eu pego a temperatura de 160 Kelvin, e a essa temperatura de 160 Kelvin, o gás ocupa um volume de 8 metros cúbicos. Obtive então aí 2 pontos. Como a gente sabe que essa variação ocorre de maneira linear, basta que eu pegue esses 2 pontos e ligue-os através de uma reta. Tá? Então a reta ligando esses 2 pontos, e é um detalhe que eu quero chamar a atenção. Observemos que essa reta ela se aproxima da origem, mas ela não toca a origem. Por que ela não toca a origem? Porque nós sabemos que o 0 Kelvin é inatingível. O máximo que eu posso obter é uma aproximação do 0 Kelvin. Por isso, então, seria errado se eu fizesse essa reta cortando a origem. Porque na hora que eu fizer a reta cortar a origem, eu estou dizendo que eu estou atingindo o 0 Kelvin, e a gente sabe que ele é inatingível. Dessa forma, então, finalizo a correção dessa atividade. Logo em seguida, eu continuo com a aula, explicando o nosso próximo tópico.